Estamos reunidos aqui para mais uma VivaCast, a Hora da Família. Eu sou o Rubens Eu me chamo Eliséia Maiara. e o tema que nós temos hoje para compartilhar é justamente algo que nós achamos muito importante, porque é uma base para as nossas vidas. De uma forma geral, o que nós vamos falar hoje é sobre Deus, família e trabalho. E, enfim, nós temos aqui algumas experiências, temos aqui algumas coisas que nós estamos tratando em nossos corações, Deus tem colocado nos nossos corações, e nós queremos justamente poder participar disso de um diálogo bem informal, bem tranquilo, para que a gente possa entender quais são os princípios que são necessários para que nós possamos ter uma vida abençoada. É muito bom estar aqui para trazer uma mensagem do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Não que eu seja expert nisso, mas Deus tem me trazido a esse lugar para acrescentar na sua vida, e nessa pegada de acrescentar na sua vida, com certeza na minha também Deus vai fazer grandes obras. Vamos crescer juntos no nome de Jesus. E nós vamos compartilhar algumas coisas que são bem importantes, porque a questão do assunto que nós abordamos aqui, se a gente for ver um princípio da criação, Deus criou o homem, aí depois Deus criou a mulher, e depois colocou os dois no paraíso para que eles viessem cultivar. Então, o que é o princípio? É Deus, a família e o trabalho. Esses valores não podem ser invertidos, porque se eles forem invertidos, nós acabamos nos prejudicando. Eu posso prejudicar minha esposa, posso prejudicar minha filha pode me prejudicar. Por quê? Porque, na verdade, de repente, nós estamos invertendo os valores de Deus. E quando nós invertemos os valores de Deus, o que acontece? Nós temos uma vida, às vezes, desregrada, uma vida conturbada, uma vida onde a gente não vai faltar muitas coisas. Que, por exemplo, às vezes falta o respeito dentro de casa, às vezes falta o compromisso, às vezes falta a fé, falta a obediência. Então, nós temos justamente vivido isso de uma forma em que a gente possa estar corrigindo todas essas coisas. E que nem, por exemplo, eu, minha esposa, minha filha, nós temos mais um filho também. Então, o nosso lar, nós podemos fazer dele algo que realmente venha a ser agradável. Em vista de muitas casas, né, que às vezes nós temos conhecimento, em que as pessoas eles não têm princípios, eles não têm regras, eles não têm muitas vezes um relacionamento que se é necessário ter, e tudo isso é fundamental. Eu acho que a Maiara, ela deve, como uma jovem, né, ela deve de saber em relação à questão do relacionamento dos pais, como que os pais realmente agem entre si, porque se houver aquela discordância, aquela brigarada toda, com certeza vai ser algo ruim, né, Mayara? O que você tem para falar em relação à questão disso? Relacionamento do pai, da mãe, né? Não o nosso em si, mas de uma forma em geral, o que você tem visto que é importante para você? Que é importante, de repente, para os jovens que estão nos ouvindo? Eu tomo como base o relacionamento com vocês, porque é o casal, né, que eu vejo que está presente na minha vida. Claro, a nossa família não é perfeita, não é, né, 100%. Briga tem em qualquer lugar, briga não, né? É uma discussão, ou seja, Às vezes um desentendimento, um né? desentendimento. Mas eu acho assim que nunca houve falta de respeito. Eu acho que independente nem entre vocês, e acho que entre eu e o meu irmão também, a gente sempre teve que sempre tentou manter o respeito dentro de casa. A gente estava conversando sobre, né, sobre isso, que independente da amizade entre os pais e filhos, que nem a gente falo que vocês são os meus melhores amigos, né? É o que eu posso contar. Pessoas que se podem contar. Sim, e independente do relacionamento entre da nossa amizade, o respeito de pai e mãe vem em primeiro lugar. Por mais que eu fale, minha mãe é minha melhor amiga, meu pai é meu melhor amigo, o respeito do pai e da mãe vai sempre prevalecer, né? Tem mães hoje em dia que querem ser amigo dos filhos e eles esquecem a parte que eles têm que respeitar como pai e mãe, né? Eles tratam como se fosse um amigo. Eu não vou tratar vocês como um amigo meu, como eu trato uma amiga, por exemplo, né? Porque não é a mesma forma, né? Eu vou tratar ele de forma diferente.
E mesmo vocês sendo os meus amigos, eu tenho que tratar vocês com a respeito de pai e mãe. E eu acho que esse respeito vocês transmitem para nós, né? E eu acho que é o respeito que o pai tem que transmitir para os filhos. Independente de, de ter um relacionamento amigável ou só um relacionamento de pai e mãe. Então, tem que servir de vocês e tem que vir da nossa parte também, como, né, como filho. Sim. E uma coisa interessante é que nessa, né, essa relacionamento familiar, a gente tem um princípio. O princípio nosso é Deus. Nosso princípio precisa ser Deus. Embora, claro, a gente vai, de repente, conversar com outras pessoas que eles têm outros princípios, né? Eles acreditam em outras coisas, às vezes colocam a religião acima de todas as coisas. Mas, enfim, o nosso princípio é Deus. E o temor que nós temos, justamente o respeito que nós temos, ele vem de Deus. Ele vem através de Deus. Então, isso faz o quê? Faz com que a gente venha a ser fortalecido. Então, a nossa base, principalmente hoje, é Deus. Essa base, o que ela faz? Ela fortalece a família. O relacionamento com a Eliséia, o nosso relacionamento com vocês, filhos, e de vocês, filhos, com nós, que somos pais. Então, esse é um princípio que nós vemos que é desde a criação. E aí, dentro desse princípio, o que acontece? Nós temos, né, uma terceira base, que é a base de trabalho, onde nós temos nosso trabalho, onde nós estamos aí, às vezes, até mais parte do nosso dia com as pessoas que nós trabalhamos do que com a nossa família. Você está 8 horas na empresa que trabalha e você está em casa, às vezes, com a família 4 horas, né? Às vezes 5 horas, no máximo. Isso de semana, né? No caso, final de semana pode ser que seja um pouquinho mais. Mas enfim, então a gente tem que fazer com que essas coisas elas possam ser direcionadas e elas possam ser regradas. Porque se não houver esse tipo de respeito, se não houver esse tipo de temor, se não houver esse tipo de atitude, tudo vai por água abaixo. E por essa razão, acredito eu, né, Eliséia, que muitos lares, né, hoje, na verdade, não permanecem, né? Nós temos 34 anos de casado, e eu acho que esses 34 anos de casado, muitas coisas aconteceram. E coisas boas e coisas ruins, é claro, né? Mas uma das coisas que nós sempre fizemos foi perseverar. Sim, essa perseverança que é a coisa mais, vamos dizer, difícil, mas é a mais complexa, né? Porque os casamentos eles têm fases, as famílias elas têm fases, fases boas, fases mais ou menos, fases difíceis. Às vezes é um momento financeiro difícil, às vezes é um momento na saúde, às vezes é um problema com o filho, enfim, são várias fases, várias situações que às vezes o trabalho interfere muito, tirando, porque quando a família está num tempo bom, ela não precisa assim, de tanto cuidado, né? Vamos dizer assim, tanto tempo disponível. Mas às vezes o trabalho nos consome tanto, o ativismo nos consome tanto que atrapalha o desenvolvimento da família, porque, né, vamos supor, um pai, ele é o provedor, então ele trabalha, só trabalha, e ele chega em casa à noite Cansado, só com o recurso, às vezes muito né? cansado, Mas né? ele não Na questão da família. participa da apresentação do filho na escola, porque ele não tem tempo, ele não participa da consulta médica, porque ele não tem tempo. Então, isso vai desgastando as famílias. O trabalho, ele é importante, mas ele rouba muito tempo quando não há um equilíbrio. Não Eu pode sei, ser prioridade. sim, e eu sei que você vai falar sobre um tema que aborda isso, né? Que é da Marta e Maria. Não sei se eu posso falar alguma Pode coisinha. falar? Onde uma era voltada mais a aprender os princípios, né, do mestre, e a outra mais ao trabalho, mais ao ativismo. E Jesus ele não condena nenhuma delas.
quando ele fala para Marta que ele não quer tirar Maria daquela zona de aprendizado, ele não e dizendo para Marta, Marta, você fica muito ansiosa e uma coisa só é necessária. Então, ele não está nem condenando uma, nem absolvendo outra, porque as duas coisas são importantes, né? O trabalhar de Marta, porém o parar de Maria em aprender, em compartilhar com a família, com os filhos. Então, Jesus, ele quer esse equilíbrio nosso, né? Do trabalho, sim, porque sem o recurso, sem o dinheiro, não tem como manter uma família, mas também sem a outra parte, que é o convívio, que é o equilíbrio, que é estar ali fazendo parte da família, não só sustentando a família financeiramente, mas fazendo parte da vida dela, querendo saber o que acontece durante o dia dela, é que traz esse equilíbrio e é o que dá durabilidade aos casamentos, né? Às famílias, para que elas fiquem juntas, para que não haja uma fragmentação das famílias. De repente, os filhos vão crescendo e eles já não aguentam mais ficar ali naquela casa, eles já vão saindo, né? Vão morar fora, vão morar sozinhos, eles acham uma forma de sair antes do casamento. Não é isso que a Bíblia tem para a gente, né? Não é isso que Jesus tem para a gente. Ele quer que a família fique, que se fortaleça, se fundamente, e depois os filhos vão saindo conforme, naturalmente, organicamente, através do casamento. Só que isso está cada vez mais raro de acontecer, né? Por causa do desequilíbrio, do ativismo, da correria, de uma agenda lotada que desestrutura toda a casa, né? Então, o trabalho, Deus é fundamento mesmo, é princípio. Aí, o trabalho, ele tem que ter esse equilíbrio, senão a família não subsiste. Existem coisas que, às vezes, quando elas são trocadas de posição, quando os papéis são trocados, quando as coisas realmente não acontecem da forma como deve de acontecer, a gente vai ter problema. A gente já teve problema já no nosso relacionamento conjugal, nossa vida familiar, porque não porque Deus falhou, porque as outras pessoas foram culpadas. Às vezes nós mesmos somos culpados. Por quê? Porque nós não demos a devida atenção que era necessária para que justamente aquele relacionamento familiar, aquele convívio, sabe? Aquela participação, né? Porque às vezes o que acontece? Existem às vezes momentos na nossa família que nós nos privamos de muitas coisas. Por exemplo, nossas famílias temos uma coisa bem legal que nós desenvolvemos, que nós tiramos um dia para a gente dar uma saída, ir no cinema, sabe, ir no restaurante, passear de vez em quando. Então a gente faz realmente às vezes isso. Só que assim, tem famílias que não fazem isso. Se a tua família não tem esse hábito, se você não faz isso, se todo mundo está cansado, como pai, por exemplo, como provedor, todo mundo está cansado como mulher, como mãe que cuida da casa, e se todo mundo está com um filho, que você não fica com os teus pais, que fica mais com os teus amigos, eu digo para você com toda certeza, vai ter problema futuramente na sua vida, na sua família, na sua casa, e isso vai acabar prejudicando. Por quê? Porque cada vez mais as famílias estão distantes dos princípios familiares. Cada vez mais as pessoas estão, se distanciando. Aí o amor começa a esfriar, o relacionamento começa a esfriar, começa a brigar dentro da casa, começa aquelas discussões muitas vezes bobas, né? Se briga por causa que o chinelo ficou no meio do caminho, se briga porque ninguém lavou a louça, se briga porque a toalha ficou pendurada no banheiro. Então, mas por quê? Porque, na verdade, às vezes o que nos falta para isso é a gente saber observar a função de cada um. Porque, por exemplo, se eu posso ajudar na nossa casa, aconteceu um caso agora, eu até vou contar aqui agora, porque na verdade é bem propício. Aconteceu um caso nessa casa agora, essa semana. O que aconteceu? Eu fiz a janta, né? E, de modéstia à parte, ficou até mais ou menos razoavelmente de boa. Eu fiz a janta e o que aconteceu? Só que na nossa casa nós tínhamos uma regra. Qual que é a regra da nossa casa, Mayara? Faz a comida, não lava a louça. Quem faz a comida não lava a louça. Então, quer dizer, eu fiz a comida, provavelmente não ia lavar a louça. Só que ninguém lavou a louça. E ficou a pia suja pro dia seguinte.
Aí você já imagina o que foi que aconteceu, né? Aí nós tivemos que ouvir lá no grupo da família um texto, e no final do texto era meio assim, ó, que não se fala mais nisso. E o assunto morreu ali. Mas assim, isso é ruim? Não, isso é bom. Sabe por quê? Porque o nosso filho, sem mandar, sem pedir, ele foi lá e lavou a louça da noite. Simplesmente ele foi lá e começou a lavar a louça da noite. Por quê? Porque é uma questão de uma regra que tinha que ser obedecida. Então essas coisas são interessantes, né? Quem colocou a regra foi a Eliséia, na verdade. Eu vou falar aqui. Foi ela que colocou. Mas assim, foi algo bem interessante por quê? Porque isso nos faz o quê? Nos faz observar que muitas vezes nós não podemos sobrecarregar ela. Porque ela é a pessoa que fica em casa, é a pessoa que mais trabalha, na verdade. Por quê? Porque ela não trabalha somente para ela, trabalha para 4. Nós somos em 3, né? Eu, meus 2 filhos e mais ela, são em 4 pessoas. Então o que acontece? Ela trabalha para 4, ela faz serviço para 4 pessoas. E às vezes a gente faz serviço para 1, 2 pessoas, sabe? No dia. Então, às vezes nós temos que parar para valorizar isso. E você precisa valorizar isso dentro da sua casa. Como marido, como esposa, como filho, sabe? Você tem que valorizar isso por quê? Porque esses são princípios que fazem o quê? Fazem com que a família possa viver de uma forma melhor, sabe? Essa questão, por exemplo, não trouxe, sabe, assim, um desagrado para nós. Porque, até pelo contrário, sabe? Eu até pedi desculpa, porque na verdade foi assim, eu até senti lavar a louça. Mas aí, sabe assim, eu falei assim, eu vou lavar no dia seguinte. Só no dia seguinte aconteceu outro negócio que eu acabei não lavando. E bem no fim aconteceu, ficou assim, por isso mesmo, né? Mas faz parte, né? E até a Elisete tá dando risada aqui agora, então vai aparecer ele pra falar. Que na verdade aconteceu. Foi uma questão momentânea e que valeu a pena. Pra você valeu a pena, porque você ia poder Claro, falar pra todo mundo, né? sim, porque é uma regra que foi quebrada e eu falei sobre a empatia aí, porque eu não estava me sentindo bem e eles simplesmente saíram de casa para trabalhar e quando eu acordei a pia estava lotada de louça. Eu falei, eu Na jamais verdade, tá faria virado de isso com ponta todo cabeça. E o fogão mundo. tava sujo. Porque eu sujei o fogão. Quando eu vou fazer comida, eu sempre sujo o fogão. As paredes Aí, também. aí com certeza, entrei no grupo da família e falei mesmo. E falei, pronto, falei, não se fala mais nisso. À noite tava todo mundo rápido, faz café e faz comida e Não precisou lava a fazer mais louça. nada. Nós só faltava me colocar num trono, né? Então, às vezes tem que ser relembrados, né? São coisas que tem que ser relembradas. E isso não é. Isso aconteceu ontem, né? Essa semana, mas são todas as coisas na nossa vida tem que ser relembradas. As alianças, né? Tem que ser sempre trazidas, porque até a palavra diz. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. A palavra nos faz lembrar das alianças que nós temos. A palavra nos diz que nós temos que ouvir a palavra para que a gente possa viver ela novamente. A gente se conhece, eu conheço a palavra de Deus há muitos anos, desde criança. E por que eu tenho que, toda vez eu tenho que vir à igreja, ou eu tenho que ouvir a palavra para que ela me dê ânimo? Mas eu já ouvi essa palavra. E por que eu estava meio desanimada, né? Em algumas situações, as mulheres, os homens, enfim, qualquer pessoa. E a gente vem à igreja porque a gente quer receber de novo. A gente já tinha ouvido aquela palavra, mas a gente quer ouvir novamente para que a gente se renove. E assim é dentro da nossa casa. É uma regra? É que aos pouquinhos ela vai se perdendo. Aí tem que trazer a lembrança para que ela comece a funcionar novamente, porque é uma casa e uma casa tem que funcionar de alguma forma bem, né? E alguém tem que liderar isso. Se você vai soltando as rédeas, se você vai esquecendo as alianças que nós fizemos, as promessas que nós fizemos, vai descontrolando, vai desandando e a tua família vai indo para um lado que não era para ir. Então, são coisas que nós temos que ir trazendo à memória, trazendo a lembrança em todas as áreas, né? No casamento, pai e filho, irmãos, sempre tá renovando, relembrando. Eu acredito que essa situação deve acontecer em muitos lares. E até eu quero colocar aqui, porque, assim, eu vou falar do meu sentimento, o sentimento que eu tive quando eu ouvi aquela mensagem. Vergonha. Literalmente vergonha. Sabe? Por quê?
porque na verdade eu fiz a janta, né? E assim, eu não sei, sabe? Eu gosto de cozinhar, mas assim, eu sou muito bagunceiro. Eu jogo comida por tudo que é lado, sabe? E eu começo a mexer na panela e não sei o que acontece com a colher e as coisas começam a voar por tudo que é lado. Então, eu me senti envergonhado com aquilo. E me senti culpado também, porque eu poderia ter feito diferente. Agora eu quero que você fale acerca do teu sentimento naquele momento e qual seria o sentimento que você teria se você não tivesse compartilhado isso. Porque às vezes o que acontece, muitas vezes, muitas mulheres, né, de uma forma em geral, vou colocar aqui as mulheres, mas é de forma em geral muitas vezes. O homem também, às vezes os filhos. Quando não expõe isso diante da família, um problema diante da família, qual é o sentimento que você acha que iria ter se você não colocasse isso? Ia ficar guardado no meu coração, né? A raiva. Ou quem sabe esperar de vocês chegar, aí briga, discute, um fala, outro fala. A hora que eu vi aquilo, falei, só um minuto. Você fez Só quase, achar meu você celular. fez quase Jesus fez, como Sim. Jesus fez, quase pegou um chicote e começou a sair no chicotar em todo mundo. E aí eu preferi já falar para todo mundo, né, o que eu tinha que falar e abrir o coração, né, do meu sentimento de assim, tipo, se eles não estivessem bem, eu como mãe jamais deixaria uma cozinha desse jeito e deixaria eles se sentindo mal e iria trabalhar. Mas ah, foi bom porque eu já extravasei, já falei e todo mundo já entendeu e já começaram a chegar as mensagens. Na verdade, todo mundo leu e ninguém respondeu, né? Pai. Todo mundo leu e ninguém respondeu, né? Respondeu no privado. No privado, né? Sim, No sim. privado. No grupo ninguém teve coragem de se expor, né? Mas foi uma coisa boa, porque todo mundo trouxe, né, a memória, a lembrança que é uma casa, né? Nós não moramos num hotel, uma pensão, é uma família e tem que funcionar. E precisamos valorizar uns aos outros. Valorizar a esposa, valorizar os filhos, valorizar os pais, né, o pai. Por quê? Porque se não houver esse valor, tudo desanda, tudo é errado. Né? Então, eu acredito sim que foi até bom isso, Foi bom. né? Porque você assim, Eu não fiquei com raiva, mas passou, né? Só a raiva da hora, mas eu já coloquei, passou, todo mundo aceitou, entendeu quem é o papel, cada um tem seu papel, né? E se resolveu. Eu acho melhor resolver na hora do que ficar aguardando e daí numa outra oportunidade, quando acontecer alguma outra coisa, você trazer o baú da infelicidade, abrir o baú da infelicidade e falar, mas lembra aquele dia, tal mês, tal ano, tal hora, você fez isso pra mim, então agora eu tô te retribuindo. Né? Então já zerou, ficou, ninguém mais tocou no assunto, só agora que tá tocando, mas, né, acabou. Eu coloquei esse assunto porque assim, ó, a gente tem que saber que muitas vezes nós precisamos compartilhar as coisas. E coisas que são coisas que nos trazem muitas vezes benefícios, elas precisam ser compartilhadas. Elas precisam ser colocadas para quê? Para que as pessoas vejam que muitas vezes você pensar assim, não vou falar, vou deixar quieto, vou fazer de conta que não vi. Isso não é saudável. Isso realmente prejudica. E eu acredito também, qual é o teu sentimento, Maia, que você teve aquele dia lá, depois que se leu aquela mensagem? Vergonha, né? E é uma coisa que nem a gente sempre fala, né? É uma frase que eu ouvi, né? Que o pedir, ele é cansativo. Você ficar pedindo as coisas cansa. Então, são coisas que você não precisa pedir, não precisa falar, né? É só fazer. Tá vendo? Se você tá vendo ali que precisa fazer, vai lá e faz, não precisa pedir. Então, o pedir, ele é cansativo. E eu fiquei claro que eu fiquei com vergonha na hora. Me senti assim, tipo, poxa, né? Minha mãe não tá bem e eu tô negligenciando essa parte, sendo que eu podia ter feito. Então, realmente foi um baque, mas depois todo mundo pediu desculpa no privado. Eu falei, mãe, desculpa, perdão, né? Ela falou, não, a raiva já passou na hora. Eu falei, a raiva já passou, já foi, não se fala mais nisso. Eu falei assim, ó, se eu em 20 minutos com febre, com dor, eu consegui lavar a louça em 20 minutos, imagina quantos minutos vocês levariam com boa saúde. Acredito que menos de 10 minutos. Então, podiam ter evitado todo o estresse, mas enfim, acredito que foi bem bom para todo mundo, né? Para se colocar no lugar de cada um. Todo mundo se sentia envergonhado, né? Porque não é uma coisa que precisa realmente pedir. É uma coisa pequena, simples, mas que é a rotina de todas as casas, ou da maioria das famílias, né?
aquele jogo do empurra, mas isso não é minha parte. A minha função é trazer dinheiro. Ou a minha função é limpar. Ou a tua função. Não, é uma casa. Né? É só ter bom senso. Todo mundo desfruta de todas as coisas da casa. Então, eu acho que essa questão, né, tem que ser compartilhada com todas as pessoas. É uma das coisas que às vezes eu observo, assim, eu gosto não, na verdade eu observo as coisas. Então, às vezes eu fico observando as atitudes das pessoas quando elas estão assim em grupo, não para colocar defeito nem para, sabe, julgar as pessoas, mas para realmente que eu possa fazer diferente. E o que a gente vê muitas vezes? Tem pessoas que eles veem muitas vezes alguma coisa, que nem, por exemplo, lá na empresa hoje de manhã tinha um papel no chão. Passou umas 4 pessoas pelo papel e ninguém juntou. E eu fiquei observando aquilo. Eu vi o papel no chão. Eu pensei assim comigo, assim, eu não vou juntar para me ver só até que esse papel vai ficar aqui no chão. Sinceramente. Todo mundo passou, chutou o papel, cliente, os meus colegas de trabalho, e ninguém juntou o papel no chão. Acho que passou mais ou menos de uma meia hora depois, eu fui lá e peguei o papel, amassei, fui lá e joguei no lixo. Mas é assim, ó, o que acontece? É que as pessoas, às vezes, elas não conseguem observar a necessidade das pessoas. Ou aquele negócio assim, ó, não fui eu que eu joguei no chão, não fui eu que coloquei ali, sabe? Então, esse tipo de coisa nós precisamos mudar na nossa vida, essas atitudes. Nós precisamos observar mais as coisas, precisamos observar mais as pessoas, precisamos observar mais a família. Então, eu acredito que Deus, se Ele confiou algo para nós e algo em nós, como por exemplo minha esposa, meus filhos, é para que a gente possa realmente cuidar disso, porque isso é uma dádiva de Deus. Isso é algo que Deus nos deu para que a gente possa dar continuidade justamente àquele plano que Ele teve lá no início, aonde Ele queria se relacionar com o homem, Ele fez o homem, sabe, ter uma esposa para se relacionar com a família e depois colocou eles no melhor lugar que havia na Terra, que era o paraíso, para que eles pudessem cultivar e dali eles pudessem sobreviver. Então são princípios, sabe, simples que nós precisamos, sabe, entender para que nós possamos desfrutar de uma vida abençoada. E se a gente fugir desses princípios, nós vamos ter uma série de problemas. Vamos ter muitos problemas. E aí o relacionamento, às vezes, de pai, de mãe, de filhos, vai ser conturbado. E daí depois a gente vai ficar ouvindo, né, aquela questão muitas vezes desagradável, né? Ah, o filho saiu de casa. Ah, o pai saiu de casa. Ah, a mãe saiu de casa. Ah, tem briga. Ah, minha casa eu não gosto de usar muito essa palavra, mas muitas vezes eu vi pessoas falando assim, ah, minha casa é um inferno. Mas por quê? Porque as pessoas se tornaram aquilo assim. Então, não se deve sabe, deixar com que isso aconteça. Então, a melhor coisa que tem, no nosso caso ali, houve o erro, sabe, teve o problema, já foi falado na hora, já foi solucionado na hora. E assim, uma coisa interessante aqui é que ninguém voltou ao assunto. Porque quando se volta ao assunto que você já resolveu, você está criando briga, está criando intriga, não é isso? Sim. Por exemplo, se você que foi a mais prejudicada, se você voltasse hoje e volta ao assunto, mas nós nem estaríamos aqui, eu acho. Mas acho que esse tempo não teria. Por quê? Porque todo mundo ia ficar chateado. Então, aquilo foi feito na hora, foi resolvido na hora, e a coisa mais, sabe, interessante e melhor de acontecer é aquele momento. Então, para você que está na sua casa, para você mulher, para você marido, para você pai, para você mãe, para você filho, usem isso como transparência. Porque, assim, uma coisa que a gente vê através da Bíblia é que a verdade, ela não ela não existe para que você venha, sabe, ser oprimido. O que existe para você ser oprimido é o pecado. A verdade, ela existe para que você venha ser curado. Então o pecado te oprime, o pecado te envergonha, mas a verdade, ela te liberta. A verdade, ela cura. A verdade, ela transforma. A verdade, ela conscientiza. A verdade, ela faz as pessoas mudarem de atitude. Por exemplo, essa questão era uma verdade. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aquilo me envergonhou. Eu pedi desculpa, pedi perdão, falei algumas coisas para ela no privado, sabe? Mas aquilo fez bem, tanto para mim, para ela, quanto para todos nós. E nós mudamos a atitude. Com certeza essa atitude vai permanecer por um bom tempo. Por quê? Porque a gente vai, né, sabe, colocar em prática.
Então isso é muito bom e interessante. Quer dar mais alguma palavra pra você? Tranquilo? Mayara, passou tudo já? Já passou já a vergonha? Já passou já? Já. O pior já passou, agora Bola pra frente, bola né? pra frente. Mas então, essas coisas, elas são trazidas às nossas vidas, né? Para que a gente realmente possa ter atitudes corretas. E uma coisa que a gente vê através da Bíblia, da palavra de Deus, através de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus é uma pessoa má. E Deus não é. Deus é bom. Até inclusive, eu tive ontem, né? Ontem eu passei por uma situação, até comentei com elas lá em casa. Ontem eu passei por uma situação que eu fui no mercado, aí houve duas situações comigo no mercado. E eu vejo assim, isso é Deus nos mostrando o quanto que às vezes nós precisamos melhorar. Como nós precisamos melhorar como pessoas. Às vezes como eu preciso melhorar como pai, como marido. E ontem eu fui no mercado e daí paguei lá o negócio do caixa, né, que eu comprei e tal, e tô saindo. Quando eu tô saindo, Deus falou para mim assim: eu abri várias portas para você. Tinha várias portas abertas para você. E você não bateu em nenhuma delas. Você foi bater nas portas que não eram minhas portas. E aí eu me lembrei de algumas situações que eu passei na minha vida e que até tenho passado, de por que eu não fui abençoado. Porque na verdade, a porta que Deus tinha aberto para mim, eu não procurei. Eu procurei uma outra porta. Procurei uma outra coisa. Procurei uma outra solução, outra coisa para resolver o meu problema. E aquilo resolveu? Não. Aí a porta que Deus tinha aberto para mim, ela foi fechada. Essa foi a primeira questão que Deus falou comigo ontem no mercado. A segunda foi que encontrei uma pessoa saindo do mercado e eu olhei e falei assim, fulano, né? E passei por ela. E eu lá no mercado, bem faceiro, fazendo compra. Deus, ele é muito sábio. E Deus, aquele silêncio, não falou nada. Aí, na mesma hora que eu saí do mercado, e que passou isso para mim, que eu já tinha levado já uma surra de Deus já ali antes da porta do mercado. Antes da porta do mercado, eu tinha levado uma surra de Deus já sobre esse negócio da porta. Aí tô lá no pátio do mercado, ele falou pra mim assim, por que você não parou aquela pessoa e não conversou com ela? Quem sabe numa dessas ela precisava de uma palavra, sabe, de um abraço. Uma pessoa conhecida minha, de anos. E aí, muitas vezes a gente fala do amor de Deus, mas a gente não demonstra o amor de Deus. Muitas vezes a gente, sabe, a gente quer que Deus nos ame, mas nós não amamos como Deus ama. Então, essa questão aqui da base, primeiro Deus. Por que primeiro Deus? Porque quando Deus é primeiro na nossa vida, ele vai fazer com que a gente possa ter atitudes certas, com que a gente possa amar de uma forma correta, com que a gente possa respeitar, com que a gente possa educar, com que a gente possa justamente, sabe, prover aquilo que a família precisa. E que nem no caso lá da pessoa que eu encontrei. Assim, na verdade mesmo, vou te falar bem sinceramente, sabe? Não é que a pessoa nunca me fez nada, sabe? Assim, que eu não tenho um mau relacionamento com ela. Mas sabe quando você, de repente, coloca a pressa na frente de algo que não é necessário? E eu coloquei a minha pressa, sabe? A minha pressa de ir no mercado e fazer a minha compra. E às vezes nós erramos justamente nisso. Por quê? Porque nós invertemos os valores. E é que nem o que nós estamos comentando aqui, ó. Quando nós invertemos os valores. Por exemplo, se eu colocar a minha família acima de Deus, eu estou errando. Se eu colocar meu trabalho acima da minha família, eu também estou errando. E se eu não colocar a prioridade de Deus acima de tudo, eu também estou errando. Então, eu tenho que colocar primeiro o quê? A prioridade de Deus. Por quê? Porque a prioridade de Deus é o que vai me levar a ter atitudes corretas. Vai fazer com que eu possa ter atitude correta, vai fazer com que eu possa amar, com que eu possa respeitar, com que eu possa ajudar as pessoas. Então, eu preciso justamente, primeiramente, de Deus na minha vida. Se eu tenho princípios que venham a seguir, no caso, família e trabalho,
Deus tem que ser a primeira questão. A família tem que ser a segunda. Por quê? Porque assim, se eu trabalhar, não, mas eu preciso estudar minha família, não tenho tempo para eles, de repente eu perco minha família. Como também da mesma forma, de repente, se eu ficar na minha casa somente atrás da minha família e não for trabalhar, eu perco meu trabalho. Então são princípios que nós temos que obedecer para quê? Para a gente possa desfrutar uma vida melhor. Quero dizer para vocês uma coisa bem clara. A vida nos ensina, tá? A vida ensina várias coisas, muitas coisas. Nós temos que observar aquilo que a vida nos ensina. Por isso que eu digo que nós temos que ser observadores das coisas, em todos os sentidos. E a melhor coisa que tem quando se observa é quando se vê a necessidade de alguém, que a pessoa realmente precisa. Essa pessoa que encontrei, esse irmão que encontrei, sabe, eu preciso encontrar ele novamente. E tenho certeza que quando encontrar ele novamente, eu não vou fazer o que eu fiz. Eu vou chamar ele, sabe, eu vou dar atenção para ele, eu vou me dispor, de repente, a perguntar se está tudo bem, se ele precisa de algo. Então nós temos que ter essa preocupação. E se nós temos essa preocupação com a nossa família e com os outros, nós temos que ter com todas as coisas. Porque são coisas fundamentais, sabe? E que fazem bem para nós. Porque assim, ó, fazer o bem faz bem. Não faz bem? Faz bem, mas fazer o bem? Faz bem. Como é agradável você fazer o bem para alguém. Sabe? Como é agradável você ajudar alguém. Como é bom, de repente, sabe, você vê que a pessoa necessita de algo e você ajudar ela. Depois disso, no final da tarde, houve uma outra questão, que daí eu ajudei a pessoa. Ajudei uma pessoa, daí, ela chegou no ouvido do meu carro e falou assim para mim, assim, ó. Eu vou repetir a palavra que ela falou. Ela falou assim, eu tenho cara de palhaça? Daí eu olhei pra ela assim, sério, né? Não tô risada. Olhei pra ela assim, sabe? Ela falou assim, tem cara de palhaça? Eu falei assim, não. Assim, porque acho que todo mundo pensa que eu tenho cara de palhaça. Porque eu tô aqui vendendo, tô trabalhando no sinaleiro, e todo mundo, sabe, me diz não, e dão risada na minha cara. Fecham o vidro do carro. E ela começou a falar aquilo, sabe? Daí eu peguei e falei assim, não. Eu falei assim, você não deve se importar com o que as pessoas te fazem. Daí ela pegou assim, tô cansada, sabe? Desanimada, até contei isso pra vocês ontem, né? Tô cansado, desanimada. Sabe? Porque ninguém ajuda. Todo mundo pensa que tá pedindo, eu tô trabalhando. Ela falou pra mim. Essa é uma outra questão que serve para todos nós. Para mim, para vocês que estão aí. Valorize as pessoas. Se a pessoa tá ali, no sinaleiro, tá vendendo algo, exceto que tem algumas que estão pedindo, né? Claro, entende? Mas isso aí vai de você ter um discernimento com Deus, ter orientação de Deus para que você venha fazer o correto. Mas quero falar das pessoas que estão trabalhando. Respeite elas. Não ignore elas. Se você não pode comprar, se não tem dinheiro para comprar, se aquele momento não é um momento, de repente, pelo menos diga para ela assim, ó, Deus abençoe. Pelo menos abençoe a vida dela. Pelo menos deseje algo para ela. Dê um sorriso, quem sabe, pelo menos. Porque aquilo ontem daquela menina, daquela moça, foi assim algo que, depois de tudo isso, né, foi bem no final da tarde, depois de tudo isso, me trouxe uma lição. Por quê? Porque nós precisamos tratar as pessoas bem, de todas as formas. Isso é na família, isso é nas pessoas que a gente trabalha, isso é em todos os lugares. Porque até existe uma palavra, né, um verbo que diz assim, que você reflete aquilo que você expressa. Então, se você expressa, sabe, felicidade, você é feliz. Se você expressa maldade, você é mau. Então, eu acredito que ontem, a minha atitude com aquela menina, depois no final eu falei para ela assim, ó, vou te dizer algo bem importante para você. Preste atenção em duas coisas. Entre você e Deus. Porque são duas pessoas que nunca vão te decepcionar. Ela pegou, me olhou e saiu. Então, essas coisas, elas servem de exemplo para nós, e acho que também serve de exemplo para nossa família. Porque nós temos esse costume de a gente poder, saber, ouvir as pessoas. E nós precisamos ouvir as pessoas, precisamos dar atenção a elas. É claro que anteriormente eu errei, mas, né, posteriormente eu consegui contornar pelo menos uma situação com outra pessoa que chegou até mim. Mas essa pessoa que realmente ontem eu fiz isso, eu vou encontrá-la novamente, com certeza, e vou ter uma atitude diferente. Né? Isso é válido para todos nós, né? Com certeza. Eu sempre falo que
a gente não nasce pra gente, a gente nasce para os outros. Deus tem um propósito na nossa vida para que nós possamos ser abençoadores das pessoas. Então, o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance, é servir. Nós nascemos para os outros, nascemos para servir ao outro. Então, tanto dentro da nossa casa, como dentro da nossa igreja, como dentro do nosso trabalho, o que nós temos que fazer mesmo é sempre servir, sempre estar disponível a servir. Essa é uma das coisas que nós aprendemos, né? A servir as pessoas. Porque quando nós aprendemos a servir as pessoas, nós somos servidos também. Nós somos recompensados por isso. Várias vezes, né? Muitas vezes. Na questão ministerial, várias vezes. É claro que, lembrando que assim, ó, não pode se inverter os valores. E até eu vou ler uma passagem aqui mais adiante, que vai falar justamente em relação à questão disso. Porque essa palavra que nós temos aqui, ela é direcionada para todos nós, né? Para mim que sou esposo, para a Isdeia que é minha esposa, para a Mayara que é nossa filha. Então, que isso sirva realmente para nós, né, e para as demais famílias. Para que você, como família, você possa realmente, de repente, se perceber que algumas coisas estão erradas na sua casa. E, assim, que isso não vai ser cobrado, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes a cobrança, da forma como é cobrada, às vezes, ela acaba trazendo confusão, trazendo briga, trazendo intriga. Mas, assim, tem que ser feito justamente dentro daquilo que nem nós falamos aqui. A nossa questão lá, a regra. Se tem uma regra, então essa regra tem que ser seguida. É que nem uma outra regra que também tem na nossa casa, que é do refrigerante. Se você abre o refrigerante, você tem que servir todo mundo. Se tiver 20 pessoas dentro da casa, tem que servir as 20 pessoas. Aí o que estava com mais sede é o último a tomar o refrigerante. E é o seguinte, você não vai servir você, você vai servir as pessoas que estão ali. Aí quando tá com sede, todo mundo fica se segurando para não abrir a garrafa, porque vai ser o último a tomar. Então, tipo, mas é legal, funciona. É legal, porque assim, porque você vai servir as pessoas. E às vezes quando você tem esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, eu já tive muitas vezes assim que você vai servir pessoas, e você diz, não, vou chegar no princípio. Não, eu vou te servir. Então, o servir as pessoas é muito importante. É muito interessante. Até Jesus, ele fala em relação à questão disso. E a Bíblia diz assim que Jesus ele veio para servir e não para ser servido. E ele diz assim que melhor é servir do que ser servido. Então, servir é algo fundamental. É algo aprazível. Traz prazer você fazer isso. Né? E até Maiara, domingo, você abriu o refrigerante, né? Automaticamente você já fez o quê? Perguntou se todo mundo queria, né? Uma regra da família, né? Uma regra da casa. São coisinhas bobinhas, pequenas, mas funcionam, mas né? leva para todo leva mundo, para né? todo Isso mundo, não é leva só para dentro da todas nossa as áreas, casa. né? A gente leva para as pessoas da nossa família, nossos familiares, Às né? vezes chega algum conhecido almoçar, né, jantar, e ele abre o refrigerante, coloca no copo dele, todo mundo fica olhando. Assim. Aí ele se sente assim, fica só E a olhando. gente já faça isso para outras Aí pessoas, né? você tem que servir todo mundo. Primeiro você tem que servir todo mundo para depois te servir. Ah, tá. Aí a pessoa fica toda desconcertada e tal, mas é tudo uma vida, tudo numa brincadeira, né? É só, é só uma. Nós nem devia ter contado isso aqui agora, porque vão na nossa casa lá e eles vão saber, né, qual que é a regra. Não era ainda fazer surpresa. Mas é uma coisa que já fica de lição, tipo, primeiro você serve e depois você é servido, né? Então, é uma coisinha simples, mas a nossa vida é de coisas simples. Tem grandes eventos, né? Tem um grande evento na tua vida esporadicamente, mas as pequenas coisas são todo dia, né? E são elas que contam, elas que fazem a grande diferença, elas que trazem esse equilíbrio de Deus, família e trabalho. Né? Então, tem que prestar atenção nas pequenas coisas. As pequenas coisas, o segredo está ali. Porque, às vezes, as pequenas coisas são as coisas mais importantes do que as grandes coisas. Então, até isso serve para todos, né, para todas as pessoas. Não vou dizer para você fazer uma regra na sua casa, né, porque nós temos isso como regra, assim, mas você pode colocar o nome que você Mas, quiser. na verdade, é uma brincadeira. Né? É mais uma questão, sabe, se entende, para que você possa descontrair. Mas quando o teu filho for servir, deixa ele servir.
Quando a esposa for te servir, deixe com que ela te sirva. Não proíba as pessoas de fazerem isso. E você também se sinta o prazer de você poder fazer isso para as pessoas, poder servir a elas. Né? Eu fiz a janta aquele dia lá e eu levei o prato para você lá na tua cama, lá na cama, né? Sim, Você se sentiu bem? muito bem. Eu também me senti bem. Tá. Eu fiz o prato e daí levei para ela lá na cama. Ela estava deitada na cama, eu peguei e levei o prato lá. Pode continuar Né? fazendo, eu recebo. Cada vez mais, eu né? recebo. Então, Pode é, todo dia, pode Não fazer, tem sem problema. problema. Eu não tenho problema com isso. então, e é uma coisa bem, bem bacana, né? Bem legal, porque na verdade isso faz com que a gente se sinta bem. Mas assim, eu também várias vezes já fui servido por você também, já acordei com café também na cama, né? Até tô sentindo falta. Brincadeira, que esse faz pra mim. Eu café na cama, né? Mas é interessante, a Mayara também já fez isso, levar café para nós na cama. Sim. Né? Então, deixe com que a tua família te sirva, sirva a tua família, sabe? Compartilhe, né, as coisas que são boas, né? Porque isso traz prazer, sabe? E isso muitas vezes quebra, sabe o quê? Quebra, às vezes, aqueles velhos costumes, né? Que às vezes nós temos lá do passado. Que, por exemplo, homem não lava louça, assim. Mulher não sabe ver a água do carro. Eu sempre falo para elas aqui, ó. Pra elas irem ver a água do carro e o óleo, né? Também falo Sim. também que quando colocar combustível tem que zerar o cronômetro. Não falo? Sim. Às vezes perguntam, mas por que zerar o cronômetro? Para você saber quanto que tá gastando. Porque se você zerar o cronômetro toda vez que for abastecer, você, por exemplo, se você colocar R$ 50 de combustível no carro, aí serve para todo mundo, tá? Com R$ 50 de combustível no carro, lá no posto tal. Aí R$ 50 dá quase 10 litros, não dá? Aliás, o combustível vai subir. Mas tá dando quase 10 litros. Aí é assim. Aí é assim. Você zerou o cronômetro do carro. Se você abastecer no outro posto, por exemplo, assim, se zerou o cronômetro lá, o que aconteceu? Você andou 10 km, você andou 140 km com R$ 50. Se você passar no outro posto e você zerar e fizer 120, o que você vai entender? Que aquele posto que você passou primeiro é melhor do que o segundo. Combustível melhor. Não é assim? Vai fidelizar naquele posto. Sim. Então é sempre interessante isso, né? Você fazer isso aí. E é sempre interessante você poder compartilhar isso com as pessoas, ensinar as pessoas, por quê? Porque são coisas que são importantes. Né? Às vezes a pessoa pensa que não é tão importante e é importante. Eu tenho esse costume. Toda vez que eu passei o carro, não interessa. Eu vou lá e zero, sabe? Porque se eu for colocar de volta o combustível, eu já sei quanto que está gastando, quanto que está fazendo. E isso é uma coisa assim que já é prática, já, né? Prática. Isso é bem legal, porque na verdade até hoje eu passei no carro não fizeram isso aí, mas eu até falei pra elas. Geralmente esquece. Né? Mas já cobrei também, né? Já falei, né? Zeraram o velocímetro? Não. Toda vez ele cobra e a gente, na maioria das vezes, A gente vai aprender. Sim, com certeza. Eu quero ler um texto aqui da palavra que fala justamente em relação à questão dessa questão, né? Deus, família e trabalho. E nesse texto aqui eu quero colocar uma das coisas, assim, de uma forma em geral, de todos os tipos de trabalho. Todos os tipos de trabalho. Porque às vezes as pessoas pensam que trabalhar é somente só você ser um vendedor, no caso, que nem é a minha profissão. Às vezes trabalhar é só você ser um atendente, né, de caixa do supermercado. Você trabalhar é só você, de repente, trabalhar na rua. Não, trabalho de uma forma geral. A partir do que se faz qualquer coisa, se faz um trabalho. Inclusive, quando você está no ministério. Quando você trabalha para Deus. Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas pensam assim que a pessoa está no tempo integral na igreja e ela não trabalha. Ela trabalha. Nós já trabalhamos no tempo integral na igreja, a gente sabe o quanto que trabalha. Então, eu também quero englobar isso aí. E aqui nesse texto, é lá no livro de Lucas, no capítulo 10, e no versículo 38, diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos
esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então aqui existem 3 coisas, né, que eu vejo. É claro que de repente pode existir mais, dependendo do ângulo que você vai ver. Mas eu vejo aqui 3 coisas. As 3 coisas que eu vejo aqui é que, primeiramente, a questão de Marta, de ela se preocupar com os afazeres, é claro, ela como anfitriã de uma casa, ela quis dar o melhor. Não é isso? Ela quis ali fazer com que as pessoas que estivessem na casa viessem se sentir bem. Isso está errado? Não está errado. Isso não está errado de forma alguma. A segunda é que Maria, na verdade, ela se preocupa mais com a visita. Que era Jesus, que estava ali, que Jesus estava ensinando, e ela se preocupou com o quê? Em ouvir o que Jesus estava realmente falando. E ela não se preocupou com o trabalho da casa. Como no caso, Marta havia se preocupado. E a terceira questão aqui é que justamente, né, Marta chega ali e vai cobrar algo de Jesus. E dizendo, pô, isso não te incomoda, sabe? Eu estar aqui preocupado em fazer, né? Ou seja, não estivesse cobrando de Jesus uma atitude que Jesus fala assim, pô, Maria, vai lá ajudar Marta. E na verdade, o que Jesus aqui ele nos mostra? Que dentro desse princípio, todos os 3 são válidos. Mas o principal deles aqui é o quê? É aquilo que é o mais importante. E qual é o mais importante? É você poder, sabe, aprender as coisas de Deus, os princípios de Deus, que era o que a Maria estava fazendo. Ela estava ouvindo aquilo que Jesus tinha para falar, e o que Jesus tinha para falar era justamente o quê? Os ensinamentos de Deus. Então, o primeiro princípio que nós colocamos aqui até no nosso tema é Deus. O primeiro princípio de todas as coisas é Deus. É os ensinamentos de Deus. São as coisas de Deus. Por quê? Porque isso é uma base para nós. Para que as demais coisas realmente possam acontecer. Para que as demais coisas realmente possam ter, sabe, uma direção certa e correta. Porque, por exemplo, uma das coisas que hoje nós vemos, né, muitas vezes no mundo, e até uma palavra aí que todo mundo gosta de falar, que é fake news. Então, se espalha muito a fake news. E parece que virou moda agora você falar fake news. Eu vou dizer para você uma coisa, sabe o que é fake news? É mentira. Fake news não passa nada mais que uma mentira. E deram um nome para mentira, sabe, diferente, um nome bonito. Um nome, sabe, Uma roupagem nova. que às vezes até se torna agradável. Essa é uma palavra jovem? Fake news? Não. É de jovem essa palavra? Jovem gosta de falar muitas vezes assim, né? Ou não? Eu só falo muitas gírias da juventude. Mas o jovem gosta de falar isso, né? Fake news, fake news, fake news. Não é. Fake news é mentira. Fake news o que é? É uma inverdade das coisas. Porque as pessoas gostam de espalhar isso, sabe, como se fosse uma verdade. E é uma mentira. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que aquilo que Deus tem como verdade não é verdade, é mentira. E não é. As coisas de Deus, se você for ver todos os princípios de Deus, eles são para quê? São para nos ensinar a nós termos e desfrutarmos de uma vida abençoada. Então, o mundo tem ensinado coisas diferentes. O mundo tem ensinado muitas vezes, sabe, os princípios diferentes, os princípios errados. E Deus, ele quer nos trazer, sabe, ter o conhecimento da verdade, para que através dessa verdade a gente possa desfrutar de algo bom, de algo agradável. E quando nós vemos aqui esta passagem, aonde nós vemos que Marta chega para cobrar de Jesus uma posição de Maria, é por quê? Porque, a verdade, ela estava invertendo os valores. Ela estava colocando o trabalho dela acima daquilo que era necessário. E o que era necessário? Aquilo que Jesus falou. Entende? Era necessário com que Marta fizesse o que Maria fez. Parasse para ouvir, para aprender. Porque Jesus, na verdade, não foi na casa de Marta simplesmente pelo fato de ser servido. Ele foi na casa de Marta para servir. E quando Jesus entrou na casa de Marta, ele não entrou na casa de Marta para comer e para beber. Ele entrou para ensinar. Diz aqui a Bíblia que ele entrou para ensinar. Então, o intuito de Jesus era o quê? Era levar a palavra. Era levar a presença de Deus ali. E Marta inverteu aquilo. Ela fez o quê?
ela foi para o trabalho, foi para os afazeres. Sabe? Não estava errado aquilo. Só que o que acontece? Acontece que não era para ser feito aquilo. Às vezes, nós queremos fazer as coisas para Deus de uma forma errada. E aqui eu quero colocar justamente a questão ministerial, porque nós já fizemos isso quando nós estávamos no ministério. Nós deixamos a família de lado e ficamos o quê? Ativismo. No ativismo dentro da igreja. É. Prioriza, você não faz. Como é que pode dizer? Você prioriza realmente as coisas da igreja, mas não necessariamente Deus. Você Faz fica uma envolvido. agenda, né? Faz uma agenda gigante que aí você tem que dar conta de resolver Isso, e daí aquela você agenda. acaba esquecendo da família, acaba esquecendo Não dá realmente tempo, né? de Deus, né? Você acaba só priorizando o trabalho dentro da igreja mesmo. Você não envolve Deus nas coisas. Você Porque, só... na verdade, o ministério é envolvente. Sim, Quanto mais você faz e você vê as coisas acontecer, mais você quer fazer. E ali você se perde. quando E começa ali é a a falta de crescer, né? equilíbrio, Você né? quer Ali sempre fazer você mais. se perde porque ele é envolvente. É bom ver Deus agir, é bom ver as coisas acontecerem. E aí você se perde numa agenda louca que você tá de segunda a segunda, de noite, de madrugada, e aí você não tem tempo nem para você. Mas é aí que tem aquela questão. Por que às vezes as pessoas não veem o milagre na casa delas e veem o milagre na casa dos outros? Por que às vezes a gente vê o milagre lá na casa dos outros? Você vai lá e ora, Deus vai lá e opera. E na tua casa você não vê. Porque na tua casa você não faz o que você faz lá. Então, às vezes, nós invertemos essas coisas. Né? E até a Mayara, que já nos acompanhou há muitos anos isso, quantas vezes você dormiu no banco da igreja? Ah, Quantas vezes você dormiu no teu carro? Quantas vezes você passou fome? o filho do pastor sempre é o último a sair da igreja. Quantas vezes você passou fome? Ficou com fome? Esperando, né? Esperando, né? Esperando, não passar Esperando. fome, né? Não, ficou com Esperando fome. Pra ir sim, embora. esperando Ficou para com ir para fome, né? casa, para ir É. comer alguma coisa, né? Passar fome nunca ficou, né? Mas esperando, né? Para comer ficou Esperando várias para vezes, né? comer, porque tinha pessoas para serem atendidas, né? Então, Primeiro a chegar e o último a sair. então, é justamente dentro dessa passagem acontece isso. O que acontece? Marta estava fazendo para Jesus. Aquilo era para Jesus o que ela estava fazendo. Porque ela queria justamente trazer o melhor para Jesus. Só que ela estava fazendo aquilo da forma errada. Porque Jesus não estava preocupado com aquilo que ela estava fazendo. Estava preocupado com aquilo que ela precisava fazer. O que ela precisava fazer? Ela precisava parar para ouvir. Ela precisava parar para aprender. Então, às vezes, nós precisamos parar para aprender. Isso é necessário na nossa vida. Nós pararmos. Ou seja, sabe? Às vezes você está lá, sabe? Deus, 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 e Deus, e corre para cá e corre para lá. Sabe? Mas está correndo de Deus. Porque Deus quer que você pare, que você ouça, que você escute. Às vezes as pessoas falam assim, eu não ouço Deus. Mas você não para ouvir Deus. É que nem ontem, por exemplo, eu sendo no mercado, eu nem estava pensando em ouvir Deus. De repente vem aquilo para mim e diz assim, você já teve várias portas abertas para você. E você bateu em porta errada. Foi Deus falando no meu coração. Aí Deus deu um tempinho ali, sabe, tal, eu falei, puxa lá, vida, meu Deus do céu. Fiquei arrasado. Aí quando eu estava no meio do pátio, eu falei assim, você fez outra coisa errada. Você viu a pessoa e você ignorou ela. Você desprezou ela. E aquilo também me corroeu. Então são dois ensinamentos ali, para mim, que foram fundamentais. Por quê? Porque com certeza esse erro eu não cometo mais. Se eu cometer é porque eu sou muito negligente. Então pretendo não cometer mais esse erro. Então aqui, nesse caso, de Marta e Maria, o que Jesus queria? Queria que ela se sentasse, ouvisse, participasse como Maria participou, e depois, entende? Eu acredito que todo mundo poderia ajudar, sabe? Aí os afazeres. Todo mundo poderia fazer aquilo que era, sabe, né? Vamos supor assim, a segunda coisa mais necessária. É porque, às vezes, no caso de Marta, a gente quer agradar mais as pessoas do que a Deus. A gente cria um personagem, um biotipo, um estereótipo que a gente quer agradar as pessoas porque Deus é bom, Deus é misericordioso. A gente quer uma aceitação às vezes.
E quando a gente para de querer agradar as pessoas, para de querer agradar a todo mundo, porque isso é impossível, e começa a ouvir Deus e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, aí as coisas começam a acontecer de forma mais tranquila. Foi o que Maria fez, porque Maria não se importou, porque na época delas, mulheres não se sentavam aos pés de Jesus para ouvir, não se sentavam aos pés de ninguém, porque mulheres só eram para lavar roupa e cuidar dos afazeres de casa. Ali estavam os 12, e estavam com certeza mais algumas pessoas, e Jesus. Mas era uma tradição, mulher não podia ficar com homens, principalmente participando de uma aula. Paulo já falava que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ouvindo a palavra, quer dizer, eles se sentavam em volta do mestre para ouvir, mas não existiam mulheres, existiam homens. Ali Maria não deu a mínima para que eles iam pensar, nossa, né, a ideia ela não tem que estar ajudando a irmã, ela não pensou nisso. Ela simplesmente se assentou e ficou ouvindo. Quando Marta fica indignada de ver que ela gostaria de ter feito aquilo e não fez, aí ela vai para Jesus e fala: Jesus, é justo? Jesus fala: eu não vou tirar isso dela. Ela teve coragem para enfrentar, quem sabe ele, que era o mestre, ela teve coragem para enfrentar os discípulos e todos os outros homens que estavam ali, com certeza questionando, julgando ou falando alguma coisa dela. Ela não estava nem aí, porque ela queria Jesus, ela queria aprender de Jesus, ela queria aprender do que ele tinha para ensinar. Então nós somos da mesma forma. A gente às vezes cria uma família perfeita para fora para que as pessoas achem que é e não é, né? Então a gente cria uma imagem que a gente quer que as pessoas vejam que é, mas não é isso que Deus tem. Deus tem para nós, seja verdadeiro, seja você, me busque, independente do que as pessoas vão pensar ou falar, e eu não vou te tirar isso. Eu vou te acrescentar a partir disso. A partir do momento que você for quem você estiver preparado para aguentar os comentários, quem sabe as rejeições, como Maria, com certeza aguentou depois disso, porque ela quebrou uma tradição, e ali Jesus já mostra e já nos dá abertura para a gente, como mulher, sair de trás das panelas, de trás do fogão e da máquina de lavar, enfim, e começar a trabalhar no ministério, porque ele já quebra ali, já dá uma ênfase. Eu não vou tirar isso dela. Eles são tão chamados quanto ela. Ela é tão chamada quanto eles. Ela vai aprender e ela vai continuar a fazer. Então, ali, nessa passagem tem muita coisa envolvida, né? Além de família, ministério, tem muita coisa envolvida. Então, quando a gente faz como Maria, eu já fui Marta muito mais vezes do que eu fui Maria. E eu acho que todo mundo é assim, de querer fazer o melhor para pessoas e para Deus não. Deus, depois eu me entendo com Deus. Deixa eu mostrar a aparência. Né? Eu já fui muito mais Marta do que Maria. Mas quando a gente começa a ser mais Maria e não se importar, não que você vá deixar de fazer o excelente, com excelência tudo que vier às suas mãos para fazer, mas não deixar que esse ativismo te tire do foco ou te tire do equilíbrio, que primeiro é Deus. Que primeiro é sentar aos pés de Cristo, ouvir Ele, falar com Ele, ter um relacionamento com Ele. O que é ter um relacionamento com Ele? Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia e jejuar quando se sentir necessidade, que alguma obra da carne está tomando mais vazão na tua vida do que as obras do Espírito, né? Então, se você não tiver essas três coisas, não funciona. Não tem ministério que fique em pé, não tem família que fique em pé, não tem trabalho que fique em pé. Então, quando você senta aos pés de Jesus e você tem essa vontade, essa sede de ouvir ele falar e entender as palavras dele, acho que o resto é mais leve. A vida se torna mais leve. Sim. E até uma questão aqui, quando Marta fala lá, né? Isso não te incomoda? O que acontece? As pessoas, de uma forma geral, os homens, criaram muitas vezes algumas liturgias em relação à questão de tudo. E aí, essas liturgias, né, esses dogmas, essas coisas que foram criadas e que se move tudo e que muitas vezes vira um ato religioso, isso proíbe as pessoas de chegar até Deus. Elas, às vezes, afastam as pessoas de Deus. Por quê? Porque eles criaram regras, sabe?
Eles criaram barreiras, eles criaram várias coisas, entende? Que eles acham sim, que nem, por exemplo, aqui no caso de Marta, ela acha que o dever de Maria era ajudar ela. Não é ele estar com Jesus. Então, quer dizer, você está privando a pessoa de fazer uma coisa que é necessário para ela fazer. E que também para você também é necessário. Mas você acha que o que mais importante é o quê? É você, sabe, não deixar com que ela faça, sabe, porque você quer que ela faça o que você quer fazer. Então, aqui, esse texto ele é bem profundo, sabe, assim, é muito tremendo que fala esse texto aqui. Mas, assim, eu quero voltar para a questão, sabe, justamente ministerial. Para aquela questão, sabe, assim, de que você trabalha, você que está no ministério, você que tem a tua família ali, não troque tua família por um ativismo, sabe, dentro da igreja. Vai trabalhar na igreja? Vai. Vai colaborar com a igreja? Vai. Mas, sabe, não diga assim para tua família, nós não podemos sair. Por quê? Porque eu tenho que ir para a igreja. Nós não podemos estar junto hoje. Por quê? Porque eu tenho que ir para a igreja. Então, não faça isso. Porque nós já fizemos isso com experiência, isso foi ruim para nossos filhos. Porque, na verdade, sim, nós privamos eles, sabe, de ter um relacionamento maior com a gente. Porque eu me lembro assim, quantas vezes eu abracei filhos dos outros, que os pais não queriam abraçar, eu abracei filhos dos outros e os meus filhos não abracei. Por quê? Porque eu dava mais atenção para aqueles do que para os meus. Então, sabe, que isso realmente sirva de exemplo, porque se você quer realmente desfrutar de algo bom na sua vida, de algo agradável na sua vida, siga os princípios corretos, os princípios certos, que assim, eu até posso perguntar para a Mayara, quantas vezes eu te ofendi, te deixando assim de fazer as coisas que você queria que fizesse como pai com você? Várias vezes, não foi? Várias vezes assim, teve coisa que te desagradou, não foi? Que você se sentiu chateada, não teve? Teve, né? Então, mas hoje a gente já vê isso de uma forma diferente. Porque a gente aprendeu com aqueles erros do passado, né? E eu vejo assim que quando nós somos cobrados por isso, sabe, é para que a gente possa cada vez melhorar mais e melhorar em todos os sentidos. Então, quando você vê essa passagem aqui e você vê o que Marta queria que fosse feito e o que Jesus falou que era para fazer, você vê que justamente o principal de tudo, primeiramente, é aquilo que vai nos levar a desfrutarmos de uma vida abençoada. Então, o primeiro princípio é Deus. O segundo princípio é a família. Se Marta tivesse sentado junto com Maria, as duas como família tinham desfrutado do primeiro princípio, que é o maior, que é Deus. Certo? E aí depois, quando tudo terminasse, poderiam as duas juntas estarem felizes e alegres, sabe, trabalhando e servindo, né, aquilo que era necessário e fazendo aquilo que era necessário, que era o trabalho. Mas quando foi tudo invertido, né, quem ficou prejudicado aqui na verdade foi Marta. Marta foi prejudicada. Porque Maria, ela teve a melhor parte, né? E Jesus disse, como você falou, Isé, isso não vai ser tirado dela. Então isso não vai ser tirado, isso vai ficar ali com ela, sabe? E ninguém vai dizer para ela assim, você não pode fazer. Sabe? Você não devia de fazer, né? Que no caso fosse uma questão de tradição, você não poderia estar aqui, né? Então temos que entender justamente isso. E quero dizer para vocês uma coisa. Só um minutinho. A pergunta ali, quando ela fala assim, não te incomoda? Tipo, uma mulher sentada no meio de todos aqueles homens, quebrando uma tradição nossa, que as mulheres têm que ficar nos seus lugares? Não te incomoda? É que muitas vezes as pessoas interpretam aquela passagem que diz assim, que as mulheres têm que ficar em silêncio. Não é isso? Que era uma tradição, né? Aí não te incomoda que ela fique lá, aí ele fala, Marta, Marta, anda inquieta com muitas coisas. A Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Quer dizer, era um convite sutil, se junta a ela. Não vai ser tirado dela, mas se junta a ela. Né? E você está preocupada com muitas coisas. Então, esse convite fica para a gente quando a gente está nesse ativismo, né? Em tudo. Não vai ser tirado. Porque, na verdade, ali era mais uma inveja, né? Eu tô aqui trabalhando e ela tá lá sentada. Às vezes a pessoa quer fazer para se aparecer. Ela não quer fazer porque ela quer fazer. Ela quer fazer porque as pessoas vejam que ela está fazendo. Sabe? E essa, às vezes, é a pior parte das nossas vidas. Quando você quer fazer algo para que as pessoas vejam que você está fazendo. Sabe? Que você quer parecer, você quer que as pessoas notem que você está ali. Sabe? E não é isso. Então, sabe, nós temos que fazer as coisas, sabe,
de uma forma que as pessoas, sabe, não nos foquem, né? Assim, que as pessoas não, sabe, não seja o holofote das coisas. E essa passagem justamente em relação à questão disso aqui é bem interessante, né? É uma outra questão também aqui, que eu vejo, é que justamente Jesus, diante da palavra de Deus, ele veio para quebrar todo e qualquer, sabe, obstáculo que o homem venha a colocar. E se nós formos ver, existem muitos obstáculos, existem muitas coisas que foram feitas, que foram criadas por interpretações bíblicas, por questões pessoais, muitas vezes, sabe? E então, a palavra de Deus, ela é a quebra, a contra-regra de tudo, qualquer coisa que o homem venha fazer. E se a gente for verificar aqui, a gente for falar, a gente vai, né, muito longe. Então, para que a gente possa entender justamente tudo isso, siga os princípios corretos, siga os princípios que são leis lá do princípio da criação, desde o início. Para quê? Para que você possa realmente desfrutar de uma vida abençoada e se possa ter, né, uma família abençoada, se possa ter um trabalho abençoado, se possa realmente ser abençoado, né? Que é o mais importante. Amém? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Família? Seguir aprendendo. Mayara? Tem que aprender a realmente priorizar, né, Deus. Que a gente a família, a Deus é sempre a base de ficar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. A família, né, a gente tem que colocar em segundo lugar na nossa vida sempre. E o trabalho, a gente tem que aprender a não levar o trabalho para dentro de casa e não levar a tua casa para dentro do teu trabalho. E Deus a gente tem que carregar, levar conosco aonde a gente for. Né? Ela falou uma coisa muito importante. Não levar os problemas de casa para o trabalho e não levar os problemas do trabalho para casa. Né? E também não levar os problemas da igreja para casa. E nem pro trabalho. Né? Nem para o trabalho. Então, quer dizer, a gente tem que ser sábio nas coisas que a gente for fazer. Porque de repente a pessoa pensa assim, por que as coisas estão ruins para mim? É porque você está tendo princípios errados. Sabe? Até vou contar aqui, que foi que eu comentei ontem, que eu já fiz isso, né? E tudo é um aprendizado na vida. Que você tem um problema com alguém no teu trabalho, você levar para tua casa. Fulano fez tal coisa para mim lá e tal, não sei o que, leva para minha esposa e minha filha. Aí, a minha esposa e minha filha não conhecem a pessoa. Qual é o sentimento que vocês têm da pessoa? Toma as dores, as tuas dores, né? Não as dores da pessoa. Vai escutar o teu lado. E sempre tem dois lados. Isso tá certo ou errado? Tá errado? Tá errado. Então, é uma coisa que não se deve fazer. Então, tudo tem que ser resolvido no seu devido lugar. Não é isso? Tudo tem que ser feito no seu devido lugar. Quando nós resolvemos as coisas no devido lugar, nós não levamos nada para lugar nenhum. Porque de repente a gente faz um emaranhado de coisas, né? Daqui, ali, lá, e não sei o que, puxa para cá, e puxa para lá, e ergue para cima, e põe para baixo, e põe no chão. E de repente você vê que você está todo enrolado e não sabe por quê. Porque os princípios dos quais você está vivendo a sua vida está errado. Isso vai prejudicar todas as coisas. Uma última palavra final para nós encerrarmos o nosso VivaCast. Acerca do trabalho, só que acho que faltou um pouquinho de eu falar. É só que eu vi uma frase uma vez que diz assim: no teu trabalho, pregue o evangelho em todo o tempo. Se for preciso, fale. O falar talvez seja a última coisa que vai precisar. Seja aquele checkmate naquela pessoa que você está evangelizando com as tuas atitudes por meses, anos talvez. Aí quando as tuas atitudes falam mais alto que as tuas palavras, ela vai vir te perguntar: como isso? Aí você dá a última canetada que é Jesus. Né? Então, o meu fechamento para esse de trabalho
é pregue o evangelho em todo o tempo. Se for preciso, fale. Amém. É para ser ver a palavra, não falar a palavra. Porque falar qualquer um pode falar. Todo mundo pode simplesmente Muitas ler e pessoas falar. falam e não vivem. E a Essa é a gente tem verdade. que viver Eu a já fiz palavra. isso, e já falei e não vivi. Foi até que Deus me cobrou essa semana aí. Então, assim, você fala da palavra, mas você não vive ela. Isso é muito forte. Eu vi um testemunho de um jovem outro dia que ele na faculdade, ele estava, as pessoas, os alunos, né, os colegas de sala de aula, falaram para ele assim, por que você não vai na festa? Por que você não, sabe, não participa da balada? Por que você, sabe, não tá junto com a gente e tal? Ele falou assim, porque na verdade eu não me sinto bem com isso. Mas por que você não se sente bem? Qual que é o problema? O problema é, não. O problema é que, na verdade, é que vocês falam muito palavrão, sabe? E eu, sabe, não gosto de falar palavrão. Duvido que você não fala palavrão. Vamos falar pra ele, né? Eu disse, não, eu não gosto de falar palavrão mesmo, não falo palavrão. Daí ele falou assim, rapaz, todo mundo fala palavrão, você não fala. Eu disse, não, não falo, não. Daí ele falou assim, cara, ser cristão qualquer um é. Daí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Uma semana, para que nós possamos realmente entender o que é ser cristão. Ninguém vai falar um palavrão. Mas todo mundo vai falar sem falar palavrão. Eles estavam mais ou menos uns 20 jovens. Sabe quantos jovens não conseguiram falar um palavrão num dia? Nenhum. Por quê? Somente ele não falou palavrão. Por quê? Porque, na verdade, são princípios. E assim, eu já tive uma vida desregrada. E eu falava muito palavrão. De vez em quando escapa alguns, né? Quando você dá uma pisada na bola. Mas, eu me policio bastante acerca disso. Eu às vezes, sim, sabe, eu vejo, ouço, às vezes, sim, alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu já, sabe, me policio. Porque é difícil, não é fácil ser um cristão. Muita gente pensa que é fácil, não é fácil. Então, se não é fácil para mim, não é fácil para você. E se não é fácil para você, sabe, por que a gente vai cobrar dos outros aquilo que a gente não faz? Então, o que a gente tem que realmente entender? Que os princípios, eles mudam nossas vidas. Eles vão mudar sempre nossas vidas. Mas primeiro vão mudar o quê? As nossas vidas. Para depois mudar a vida das outras pessoas. Primeiro nós temos que mudar para que depois as outras pessoas possam mudar. Então, não podemos cobrar nada de ninguém sem primeiro que a gente faça. Né? Eu acho que justamente essas coisas que nós estamos comentando aqui são coisas que a gente procura fazer da melhor forma possível para que possa levar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo também da melhor forma possível. E se de repente você se identificou com alguma coisa nesse sentido e você, puxa, né, fiz isso tal, não vá, sabe, querer achar que está tudo perdido. Não, conserta e vamos continuar. Porque a gente vai estar sempre naquela questão. Uma coisa interessante aqui é quando você erra e você é confrontado. Isso é bom. Porque o problema é quando você erra e você não quer ser confrontado. Isso é ruim. Então, quando nós erramos, somos confrontados, e isso vai fazer com que a gente possa mudar a nossa atitude, né, da próxima vez. Amém? Então, essa é a palavra que nós temos aí para todas as famílias, né, que estão nos ouvindo, e nós queremos ou estar orando, né, por todos vocês, e pedindo também que você possa estar ali curtindo, né, a nossa mensagem, estar compartilhando a nossa mensagem com as pessoas e que você possa estar passando isso para mais famílias, né? Porque a família é importante. Deus, ele está à frente de todas as coisas. A família é uma segunda instituição de Deus. É a primeira instituição de Deus na Terra, mas a segunda instituição para nós, né? Que a primeira é Deus. E a terceira, né, é aquilo que nós já colocamos aqui, que tem que ser, que vem a seguir, que vai nos realmente sustentar. Então nós vamos estar orando agora aqui para a nossa família e também para a sua família. Gostaria que Elisete estivesse fazendo essa oração.
Sim, Deus amado e santo. Aleluia. Sim, Deus amado e santo. Entra nos lares, Senhor amado, bendito é por Deus agora. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo AvivaCast.